imóvel. Num primeiro caso, nós fizemos um acordo, foi em torno de R$400, R$500, acertamos para não ter confusão. E também porque o autor não tinha sido identificado. Agora, novamente uma outra pessoa, um outro aluno, que aliás devia colaborar para ajudar a administrar a FEB, e eu vou falar isso para ele, não, teve o carro dele amassado aí, alborroado, né? Ele sabe, anotou o número da placa e agora quer que a FEB venha pagar para ele. Quer dizer, e ameaçando de entrar na justiça para receber da FEB. Quer dizer, então esse tipo de coisa é muito lamentável, né? E com certeza instigado por certas pessoas aí que estão sempre procurando esses pelos para poder prejudicar a FEB, né? Acho que até não era um assunto para trazer, mas é bom que vocês todos saibam do que anda acontecendo nessa área. Bem, mas é isso então. Se alguém quiser analisar esse relatório, está aqui à disposição também. Se não, está lá na reitoria à disposição. Tá certo? Hã? Foi inteiro por e-mail também, né? Se alguém quer se manifestar sobre ele, se não, eu gostaria de colocar então em votação a aprovação do relatório encaminhado pelo Departamento Jurídico. Aqueles que aprovarem, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. O próximo item da pauta é a formação das comissões permanentes. Deixa eu ver que horas são, acho que dá tempo, né? 15 para 1 dá tempo, sim. Vamos resolver esse assunto que já da última nós prorrogamos, né? Até quem dá alguma sugestão aí de como proceder? Se ninguém quiser entrar e se ninguém quiser sair, permanece, né? Alguém quer se manifestar sobre isso? Bem, então eu proponho, já que ninguém quer se manifestar e as comissões são compostas por nós mesmos aqui do Conselho Universitário, eu proponho então que elas sejam mantidas, prorrogando, dando-se novo mandato a essas comissões, tá certo? Aqueles que aprovam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Bem, aqueles que tiverem que ser substituídos, nós faremos esse estudo então, porque, por exemplo, a professora Luciana, né, vai ter que ser substituída. Aqueles que tiverem que ser substituídos, nós faremos esse estudo e na próxima reunião nós proporemos ao plenário, tá certo? A escolha ao plenário. Perfeito? Ok. O próximo item da pauta, então, é o 3.11, discussão e aprovação das propostas para alteração do Estatuto da Fundação Educacional de Barretos e encaminhamento ao Conselho Curador, conforme artigo 35, inciso 3 do Estatuto. Sobre esse assunto, foi feita, só para recordar, foi formada uma comissão, né, específica para isso, que foi presidida pelo professor Gustavo, né, mas que teve a participação. Você podia até fazer um relatório dos trabalhos dessa comissão. Eu acho que hoje não deve dar para discutir essas alterações, né, a não ser que o plenário queira. Mas se não quiser, eu acho que já foi distribuído para todos. Nós poderíamos, nesse período de férias, analisar tudo isso aí, e na primeira reunião de agosto nós decidiríamos, votando então as alterações, tá certo? Mas então eu gostaria que o Gustavo fizesse um breve relatório. Bom, bom dia a todos, principalmente aqueles que eu ainda não cumprimentei pessoalmente. A nossa comissão foi composta aí por 8 membros, né? Entre professores e funcionários da instituição. Nós estamos trabalhando aí aproximadamente 8 meses.
nós concluímos a minuta do estatuto e estamos concluindo a minuta também do regimento. Nós só não terminamos porque foram criados o regimento, porque pelo novo plano de carreira foram criados, novo não, né? Pelo plano de carreira foram criados alguns departamentos que não existiam, digamos assim, dentro do regimento. Existiam na prática, mas não existiam juridicamente. Então nós pedimos às pessoas que hoje são responsáveis por esses departamentos, a mesma coisa também para as pró-reitorias, que sugiram, né, modificações ou a maneira como querem que a gente coloque as competências de cada departamento para a gente poder então finalizar esse regimento e encaminhar já no início do semestre que vem. No que tange ao estatuto, nós encaminhamos agora, especialmente por conta de uma modificação que está na parte final aqui, que nós entendemos que era necessário que fosse aprovado ainda esse semestre. Mas para resumir o que nós fizemos aqui, a primeira parte foi adaptar o texto do nosso estatuto à Lei Complementar Municipal 154, né? Trazer o que foi colocado na lei para dentro do nosso estatuto, adaptando o estatuto a isso. Segunda parte, nós fizemos também uma adaptação de acordo com algumas sugestões de uma empresa de consultoria relacionada à aprovação desse estatuto, ou que ele se adequasse às atuais normas do MEC, né, e que são aplicáveis aí às instituições de ensino como a nossa. Depois nós também fizemos algumas adaptações, incluindo normas aqui que são relacionadas à lei de ficha limpa, né, Lei Federal do Ficha Limpa, para colocar algumas restrições para aqueles que queiram exercer o cargo de reitor ou de conselheiro, no Conselho Curador especialmente, para que nós tenhamos aí uma possibilidade de impedir que certas pessoas que tenham eventualmente intenções não favoráveis à nossa instituição possam adentrar nesses tipos de conselho. Incluímos também aqui algumas restrições aí relacionadas à atuação do próprio reitor, para que não se repitam certas situações que já ocorreram, e também cada um dos membros apresentou uma série de sugestões e nós fomos então colocando todas elas em votação. Todas as alterações que estão em vermelho no material que vocês receberam, exceto aquelas que eram só adaptações à lei, né, foram colocadas em votação e foram aprovadas por todos os membros da comissão, com exceção de uma delas, que diz respeito à composição do Consul, que nós também fizemos algumas adaptações, que a professora Nonô foi contrária, evidentemente, porque há lá uma alteração na composição do Conselho em relação aos representantes do ISE. Então, só essa, não houve unanimidade na alteração. Mas, enfim, é uma minuta que vai ser colocada para que o Conselho aqui decida, eventualmente, se assim entender, apresente também emendas e a gente, então, consiga votar em conjunto todos os itens. Eu sei que é extenso, que são muitas coisas, mas eu queria só ressaltar e aí fazer uma sugestão que diz respeito ao artigo 56, que é um dos últimos aí que nós acrescentamos, que fala do mandato dos atuais membros do Conselho Curador. Nós percebemos, acho que todo mundo percebeu, né, que atualmente o mandato dos conselheiros curadores, né, o novo conselho, ele é eleito e toma posse praticamente um mês antes da escolha do novo reitor. Ou seja, quem escolhe o reitor é um conselho que acabou de tomar posse, né, e não aquele que trabalhou nos últimos 2 anos na instituição. E a nossa ideia foi conseguir conciliar essas duas modificações dos órgãos, vamos colocar aí, diretivos da FEB, para que elas aconteçam concomitantemente. Ou seja, para que o conselho curador que está trabalhando, em final de mandato, escolha o reitor que vai iniciar o seu mandato, e não que isso seja feito por um conselho que está sendo ainda eleito. Porque a gente sabe que alguns membros do conselho são indicados por órgãos de classe, por exemplo, né? E nós tivemos problemas de tentativa aí de convencimento, vamos colocar assim, de algumas dessas pessoas para votarem nesse ou naquele candidato. Pessoas que não estão aqui, que não vivem a FEB ainda, né? E que, portanto, não teriam aí o conhecimento daquilo que aconteceu nos últimos anos para conseguir entender qual a melhor escolha do nome do reitor dentre aqueles que forem os mais votados. Então, a gente colocou no artigo 56 uma extensão do mandato dos atuais conselheiros do Conselho Curador até março de 2014, para que, assim, o próximo Conselho Curador, que vai assumir logo após, termine o seu mandato um mês depois de ter escolhido o reitor futuro. Né? Ou seja, o reitor é escolhido antes, e logo no mês seguinte a gente troca-se o Conselho Curador, porque senão a gente tem que fazer uma eleição do novo Conselho já no segundo semestre, né, logo depois das aulas. Se nós não aprovássemos o Estatuto agora, nós teríamos então que fazer a convocação para a eleição do novo Conselho Curador e não poderíamos aplicar essa regra agora, só no eventual novo Conselho Curador. Né, e aí nós teríamos então prejudicada essa alteração que a gente está sugerindo aqui para a eleição do próximo reitor. Então, a minha sugestão, reitor, é que nós deixássemos em aberto a sessão para retomá-la amanhã de manhã, se os colegas concordarem, apenas para analisar os itens do Estatuto. Eu sei que é bastante coisa,
Eu sei que todo mundo tem seus afazeres, mas também imagino que pela importância do tema aqui, se nós deixarmos para agosto, a gente vai impedir pelo menos essa situação que eu estou colocando aqui. Nós vamos acabar mantendo a regra até a próxima eleição do reitor, que pode causar, mais uma vez, problemas. Então, a sugestão em relação a esse item especificamente. Os demais, é lógico que nós vamos ter que aprovar tudo, mas todo mundo tem aí o tempo para ler e para tentar fazer as suas sugestões, as suas modificações. Já receberam desde o início da semana, aí, do final da semana passada, né, a redação toda. Então, tem a opção de apresentar aquilo que bem entender a respeito, né, as emendas que bem entenderem aí, para que a gente possa colocar em discussão. A minha sugestão seria essa, para que a gente não jogue esse assunto totalmente para uma próxima reunião no próximo semestre, onde pode acontecer a mesma coisa. Se tiverem outros itens, né, na pauta, às vezes novamente não dá tempo de analisar, e a gente prejudica esta modificação especificamente. As demais, os senhores vão observar, não são modificações... Só o quê? Não, poderia, mas aí ficaria, o restante tem que ser aprovado também, né? Não adianta aprovar um artigo só, tem que aprovar o estatuto inteiro. Esse é o problema. Porque as demais alterações, como eu disse, são de simples adaptações à lei, na realidade, não há grandes modificações de mérito, onde elas vão acontecer no regimento, né? Porque lá sim a gente tem, né, todas as regras aí estabelecidas em detalhes. Então aqui, em termos de mérito mesmo, acho que se a gente for colocando ponto a ponto, vocês vão observar que poucas são as modificações, à exceção da composição do Consul, que vão gerar discussão, porque são discussões, são itens de adaptação, simplesmente, da lei, do estatuto Gustavo, às leis. Se me permite, eu acho que essa discussão aí, nós devemos ter bastante cuidado. Eu entendo a questão da premência aí, né, por causa da eleição do novo conselho e tal, mas eu entendo o seguinte, que pelo fato de o mandato do conselheiro ter sido definido pela lei complementar 154, nós não temos o poder de prorrogar esse mandato. Então, eu entendo a situação, acho que é interessante que haja essa concomitância e tal, mas eu entendo que nós não podemos prorrogar o mandato do conselheiro. O que a gente podia fazer é reduzir. Por exemplo, nesse primeiro caso, ao invés de fazer eleição para o mandato de 2 anos, né, de conselheiro, faz para o mandato de 1 ano, para poder, então, proporcionar essa convergência. Mas aí a lei não diz que são 2 também? A lei diz que é 2. Mas veja bem, se a gente prorroga, qualquer interessado da sociedade vem e com certeza... Mas qual vai ser o prejuízo para algum interessado entrar e reclamar? Posso te falar, LM? Sim. LM é o primeiro que vem dizer que o conselho não vai ter legitimidade porque o mandato na lei é de 2 anos e não de 3 ou de 4, né? Então, com certeza, isso vai acontecer. Professor. Agora, o contrário, por exemplo, se a lei prevê mandato de 2 anos, se, vamos dizer assim, o Conselho Universitário e o Conselho Curador resolvem, só nesse caso do próximo Conselho, eleger por 1 ano, prazo de 1 ano, reduzir, aí não há problema, porque está... Não, mas essa alteração que a gente propõe é só para esse conselho, então, não estamos aumentando o mandato dos conselheiros. Pois mas a prorrogação é que não pode. Agora, a redução, não há prejuízo nenhum na redução, porque está abrindo mão de um direito que tem, entendeu? Então, aí não vejo ninguém, pode até entrar na justiça, que vai perder, não tem problema. Então, eu sugeriria, assim, a questão, ao invés de prorrogar, que a eleição fosse feita para o mandato reduzido, para haver essa coincidência aí. Tá certo? Professor. Mas você está vendo que o assunto então é controvertido, não sei se convém a gente, se é o caso da gente decidir hoje, né? Não sei. Outras ideias podem surgir também. Se a gente pegar o modelo Brasil, a gente tem um Senado que 2/3 muda a cada 4 anos, depois 1/3 muda a cada 4 anos. Com isso, você garante uma continuidade. O risco que a gente está tendo hoje é de um conselho todo novo, com um reitor todo novo, ser eleito nesse modelo, ao mesmo tempo. Você perde a continuidade dos atos. Quanto ao mérito, eu estou totalmente de acordo quanto ao mérito. A questão é alterar a previsão legal. Porque a lei, lei complementar 154, define que é 2 anos. Então nós não podemos prorrogar. Não, eu entendeu? concordo. Temos que achar uma solução que ela permita. O formato, ele pode